Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Duarte, sou do site sigaele.com.br e eu queria falar um pouquinho com você sobre foco e te fazer uma pergunta. Você é daquelas pessoas que mantém o foco? Ou seja, quando você traça um objetivo, quando você traça um plano, você vai até o fim com ele? Você consegue manter esse foco? Ou você é daqueles que desistem no meio do caminho? É sobre isso que eu queria falar com você. Para isso, nós vamos pegar um texto de Josué 1, 6 e 7 e nós vamos tratar um pouquinho sobre essa questão. Esse texto é muito importante. Preste atenção em cada detalhe. Ser forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente ser forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Bem, eu queria fazer três perguntas para você fazer uma análise. Né? Pergunte para si mesmo isso daí. Existe alguma coisa mais importante do que tudo na tua vida? Existe algo que é prioridade, né, fundamental, que é mais importante na tua vida? Bem, bate essa pergunta aí. A missão de Deus é clara para você? Você tem uma noção bem clara da missão de Deus para tua vida? Outra pergunta. Você está disposto a pagar o preço para cumprir essa missão? Para cumprir esse propósito? Isso que você diz que é mais importante para tua vida? Então, vamos refletir sobre essas três perguntas para que a gente possa trabalhar nesse assunto. Antes, eu queria ver com vocês alguns versículos que deveriam deixar os crentes preocupados com relação à salvação e à volta de Cristo. O nosso foco aqui é a volta de Cristo, é a nossa vida cristã. Nós vamos falar sobre isso. Tá? Então, um desses versículos é Mateus 22, 14. Pois muitos são chamados e poucos são escolhidos. Tá? Quem é chamado? Chamados são muitos, são todas as pessoas. Né? E muitas dessas pessoas estão congregando em muitas igrejas, as igrejas estão cheias de pessoas. Porém, a gente precisa observar que nem todos são escolhidos. Né? Mas o que é o escolhido? O escolhido é aquele que se coloca na posição de escolhido. É aquele que faz de tudo, aquele que aceita o convite e vive uma vida de compromisso com Deus. É aquele que diz sim ao convite, porque ele foi chamado também. Ele foi chamado. Mas aí, ele aceita o convite do qual ele foi chamado e ele persiste na caminhada até o fim, tá? Esse é o escolhido. Então, muitos são chamados. E a pergunta é: será que eu sou chamado, sou escolhido? A gente precisa fazer essa pergunta. Porque se eu estou persistindo no caminho, estou andando nesse caminho, estou indo com compromisso, eu sou um escolhido. Vamos lá. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram nela. Vamos pensar nessa questão da porta. A gente pensar um pouquinho. A porta estreita é difícil de passar. O caminho apertado é difícil de andar. Então, muitos preferem a porta larga. Então, o que é o caminho largo, né? O que é porta estreita e porta larga? Bem, aquele que anda na porta estreita é aquele que tem dificuldade no caminhar, aquele que enfrenta a dificuldade de pertencer a Cristo, de obedecer à lei, de andar em conformidade com a palavra. Então isso aí não é fácil, porque não é fácil você obedecer, não é fácil você andar nos caminhos, não é fácil você seguir o padrão de Cristo, você tem que renegar muita coisa. Vamos caminhando aqui. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros, e inúmeros falsos profetas seguirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, perceba aí, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Bem, vamos prestar atenção aqui. É, a perseguição, né, a dificuldade, tudo isso aí já está acontecendo. Nós temos muitos falsos profetas surgindo. Muitas pessoas estão enganando a muitos.
A maldade tem aumentado. O amor tem esfriado. Isso é fato, gente. É só você ligar a sua televisão. É fato. Você vai ver isso o tempo todo, todos os dias. Não tem um dia que não tenha notícia ruim. Então, a palavra de Deus, escrita há mais de 2000 anos atrás, está se cumprindo hoje. A maldade está aumentando. E não é só aqui no Brasil, é no mundo. Você vê essas coisas que estão acontecendo aí. Não é verdade? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então todas as nações vão conhecer o Evangelho. O Evangelho está sendo pregado como nunca. Em todas as nações está sendo pregado. Tem lugares que tem dificuldade, mas está sendo pregado. Aí depois virá o fim. Mais um textinho aí. Não tenho medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Bem, outra coisa interessante, importante, que a gente lembrando da porta estreita, né? Da dificuldade de servir o evangelho, é isso. Aqui a palavra está dizendo para nós: alguns de vocês vão ser presos, alguns vão sofrer perseguição. Ou seja, Deus, nesse evangelho fácil que as pessoas vivem, não tem isso não. Elas não creem que vão passar por dificuldade. Elas não creem que podem ser injustiçadas. Não creem. Mas o evangelho de Cristo mostra que podemos passar por isso sim. Mas aí, a gente sendo fiel até a morte, vamos receber a coroa da vida, entendeu? É por aí. Precisa ser fiel até a morte. Nós vamos passar por perseguição, vamos passar por sofrimento. Deus vai livrar a gente, vai cuidar da gente. Mas a gente não vai deixar de passar. E a prisão também, gente, pode ser uma prisão física, com grade, mas pode ser uma prisão é, de um momento que você está vivendo, de uma situação, de uma doença ou de uma circunstância que você está vivendo. Isso também é uma prisão que está te provando, está te levando a sofrer, e você precisa provar ali, passar por essa prova e enfrentar as coisas. Então, é bem por aí. Precisamos fazer o que precisamos fazer para nos manter firmes no caminho e não perder de vista a salvação. Isso é importante. Aí a gente volta no texto inicial. Por que que nós lemos no texto inicial? Né? Ser forte, corajoso, você conduzirá, é, você precisa observar a lei, não desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Vamos prestar atenção aqui nos detalhes disso. O que Josué precisava fazer para ser bem-sucedido? Alguns passos importantes. Vou mostrar para nós o que Josué precisava fazer. Primeiro, precisava ser forte e corajoso. Ele precisava cumprir a promessa que Deus fez sobre o juramento. Ele precisava ter cuidado de obedecer toda a lei. Não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Só fazendo essas coisas, ele seria bem-sucedido. Olha só. Com esses passos que eu estou colocando aqui para vocês, Josué seria bem-sucedido. Isso era uma colocação de Deus para ele. Então vamos lá. Por que ele precisava ser forte e corajoso? Vamos lá. Seria bem difícil a caminhada, tá? Havia ali o peso da responsabilidade, as tentações que vinha do poder dele, ele era uma autoridade. Ele ficaria aborrecido com pessoas, certamente o povo reclama. Ele certamente teria vontade de desistir. Teria que dar um ótimo testemunho, porque ele é um representante de Deus e muito mais. Isso precisa ser forte, né, para suportar essas coisas. Mas não somente ser forte, ser corajoso para manter a fé, manter firme, manter ali a direção de Deus para o povo. Então ele precisava ser forte e corajoso. Ele precisava cumprir o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? O plano de Deus, na verdade, era maior do que ele. Aquilo que nós vivemos é muito maior do que nós. Presta atenção numa coisa. Nós fomos chamados para obedecer ao Senhor. E isso é humanamente impossível. Obedecer os mandamentos é humanamente impossível. Viver de acordo com a palavra 100% é impossível. Não tem como. 100% não tem como. Mas tem um detalhe. O Espírito de Deus nos dá força para caminhar. Ele nos ajuda a cumprir esse propósito. Com dificuldade, sim. Mas ele nos ajuda. Tá? Então nós precisamos cumprir o plano de Deus. Assim como para Josué, o plano era maior do que ele, era difícil de cumprir, para nós também, o plano é maior do que nós. Ter cuidado de obedecer tudo que estava no livro da lei. Desobedecer é muito mais fácil do que obedecer, gente. Exige cuidado, certo? Sacrifício, reavaliar o que pensamos para a gente executar a vontade de Deus e não a nossa, e orar antes de qualquer atitude. Então, assim, renúncia do pecado, né? Renúncia da minha própria carne.
não fazer a minha vontade. Isso exige o quê, gente? Cuidado, tem que ter cuidado, observando a lei. Ah, isso aqui eu posso fazer? Não, eu observo na lei e vejo que não pode. Isso é um sacrifício. Então, precisava ter cuidado. Nós precisamos também. Não olhar para a esquerda nem direita. Por quê? Olhar para os lados causa distração, certo? E o distraído perde o foco. Tenta imaginar comigo você como motorista. Você está dirigindo o carro, tem um destino. Você precisa olhar para frente. Tem horas que a sua visão periférica vai fazer com que você enxergue a direita e a esquerda. Às vezes você vai dar até uma olhadinha, mas você não pode perder o foco. Porque se você perder o foco, ficar olhando o tempo todo para a esquerda, o tempo todo para a direita, você vai bater no próximo carro que você vê. Você vai acertar alguém, vai dar problema. Então o motorista tem que estar com foco muito forte na direção. É o nosso caso. Nós temos que estar olhando firmemente para frente, para Cristo. E não olhar para a esquerda nem para a direita. Assim é a nossa vida espiritual. As coisas que nos distraem, nós temos que tomar cuidado, porque elas podem fazer a gente perder o foco. Aí tem um texto de 1 Tessalonicenses que vai dizer uma coisa muito interessante. Afaste de toda a aparência do mal. O que é a aparência do mal? Tudo aquilo que é parecido com o mal. Tudo que é parecido com o mal precisa se afastar. Então tome cuidado. Não olhar para a esquerda nem para a direita, né? Continuando falando aqui. Ser sóbrios e vigiem, porque o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar, possa devorar. Olha, o que Pedro está falando aqui não é brincadeira. Um leão rugindo é muito forte. É um animal muito forte, né? E ele está procurando. Por isso a gente tem que ficar esperto. Tem que ficar sóbrio, tem que vigiar. Porque ele procura uma oportunidade. O inimigo procura uma oportunidade, uma brecha na tua vida para te derrubar. E se a gente der atenção para isso, aí nós vamos cair. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem desanimem. Hebreus, né? Que palavra legal, né? A gente precisa ter fito os olhos em Cristo, porque ele fez a proposta para nós, ele suportou a cruz, e ele fez isso com alegria, desprezou a vergonha. Então ele suportou oposição muito grande por causa de mim e por causa de você, por nossa causa. Então nós precisamos fazer isso, ficar olhando firme para Jesus. Algumas promessas aí pra gente fechar esse vídeo aqui, te mostrar que Deus fez promessas para nós. Quem tem ouvidos ouça. Para a igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: ó, quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer da lei, comer da árvore da vida. Olha, que está no meio do paraíso do jardim. Então, a promessa de Deus para a igreja de Éfeso, para a nossa vida, é comer da árvore da vida. Para a igreja de Esmirna, ele dá outra promessa, né? Vocês não receberão o dano da segunda morte. Não vai morrer novamente, sabe? Não vamos ser destruídos, nós vamos viver eternamente. Para a igreja de Pérgamo, ele diz o seguinte: lhe darei de comer um maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um nome novo escrito. Olha, gente, coisa legal, né? Vamos comer do maná escondido, aquilo que Deus separou para nós, e vamos receber um nome novo. Para a igreja de Tiatira, ele diz que daria a estrela da manhã, o próprio Cristo, né? A estrela da manhã. Para a igreja de Sardes, ele diz que vai confessar o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que coisa linda, gente. Vai dar vestes brancas e de maneira nenhuma vai riscar o nome do livro da vida. Que coisa mais linda Deus vai fazer com a gente. Para a igreja de Filadélfia, ele diz que escreverei, farei uma coluna no templo do nome de Deus, e nela dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Vai fazer uma coluna no templo do nome de Deus e o nome vai estar escrito lá. Entendeu? Olha só que coisa impressionante, né? Eu vou ler o texto de novo. Farei uma coluna no templo do meu Deus e dele farei de você uma coluna. Né? Que coisa bonita, que coisa interessante, né? Para a igreja de Laodiceia, ele diz assim, ó:
vai assentar-se comigo no trono. Ao que vencer, dali concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Gente, são promessas maravilhosas, são coisas lindas que Deus fez para nós. Então não desista desse caminho, vá em frente, entendeu? Deus ele é contigo, Deus ele te fortalece, ele te ajuda. Não perca o foco jamais. Ande na direção de Deus. Eu queria pedir para você, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Muitas pessoas estão precisando de ouvir, muitos crentes estão precisando de ouvir isso. Compartilhe, mas se inscreva também no canal, porque isso é importante para você receber novas mensagens. Ativa o sininho, que aí você fica sabendo lá no alto, lá fica marcado lá o que é novo. Aí você pode ver mais mensagens, coisa nova, tá? E curte, por favor. Muita gente assiste o vídeo, mas não curte. Isso fortalece a gente, ajuda o canal, até o próprio YouTube divulgar mais, tá bom? Deus abençoe a sua vida, siga ele em nome de Jesus.